E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Complete Bodycast, o podcast bariátrico mais completo desse Brasil. E hoje, né, eu sou a Mari, já me apresentei, estamos trazendo uma história inspiradora para vocês, pacientes bariátricos, entenderem que mesmo perante as dificuldades, dá para viver uma vida boa depois da cirurgia bariátrica, sem reganho de peso, sem queda de cabelo, sem fraqueza, né? O que já é uma questão para a cirurgia bariátrica, mas mesmo quando a vida te traz aí mais percalços neste caminho. Nossa convidada de hoje é super especial, já vou apresentá-la para vocês, mas claramente não estou sozinha neste podcast, estou aqui com o meu parceiro, Dodô. Olá, pessoal, mais um episódio do Complete Bodycast, e o objetivo desse podcast é muito simples: trazer histórias inspiradoras, trazer profissionais que saibam cuidar do paciente bariátrico como ele merece e que a gente possa ajudar o maior número de pacientes no Brasil e, quiçá, até fora dele. É isso aí. E o tema do nosso podcast hoje é o passo a passo para você ser uma bariátrica, um bariátrico sem sofrimento, sem reganho, sem queda de cabelo, sem fraqueza, mesmo diante das dificuldades da nossa vida. E para falar sobre esse tema, a gente trouxe aí uma paciente bariátrica de muita inspiração. É a Tássia. A Tássia tem 40 anos, é bariátrica há 5 anos. Hoje vive sem reganho de peso, vive sem fraqueza. É uma pessoa que faz atividade física, ativa, casada, palavras dela, né? Mas é verdade, uma filha linda de 11 anos que mudou os seus hábitos através da inspiração da história da própria Tássia, vendo a mãe ali, mudou os seus hábitos. Ela é formada em Direito e atualmente, essa parte eu acho que eu não sabia ainda, estudante de nutrição. Oi, Tássia! Exatamente. Seja muito bem-vinda ao nosso Complete Bodycast. Olá, obrigada. Bom, Tássia, eu gosto, né, quando a gente ouve aí histórias inspiradoras, como é a sua, de começar pelo final, né? Para as pessoas entenderem que muitas vezes elas estão sofrendo, mas que elas podem alcançar um patamar de vida muito melhor do que elas estão vivendo hoje. Às vezes as pessoas elas estão ali submersas nos problemas que a bariátrica mal assistida ou sem conhecimento traz, né? Vivendo uma vida sem energia, com os cabelos caindo, libido baixa, não consegue dormir. Enfim, uma vida que não é pra ser assim, né? Então, eu quero que você me fale, antes de você contar a sua história, como que você está hoje? Tássia, se eu tirasse uma foto da Tássia, como que você está hoje? Para as pessoas entenderem que existe algo melhor esperando por elas. Sim, com certeza. Hoje eu posso dizer que eu estou muito bem. Muito bem equilibrada, muito bem amparada, muito bem assistida, com os meus resultados de exame aí maravilhosamente bem. Eu faço acompanhamento sempre, né? Então, estou muito bem. Eu posso dizer que eu realmente tenho uma vida sem sofrimento. Você não é uma das pacientes bariátricas que se arrepende de ter feito a cirurgia? Não me arrependo. Tem muito algum motivo especial? Contrário. Você tem alguma coisa que a obesidade te tirou e que a bariátrica trouxe que você falou, poxa, valeu a pena por causa disso? Eu acho que a vontade de viver mesmo, né? E muito também pelo que eu passei. Eu tive o diagnóstico do câncer, só voltando um pouquinho, eu sei que vai entrar nisso. E eu agradeço por estar tão bem, para ter passado muito bem pelo tratamento. Então, foi um tratamento muito leve, muito tranquilo, porque eu estava bem. Eu estava magra, eu estava a ponto de ter sido diagnosticada bem no começo, então isso a bariátrica que me trouxe. Eu não posso dizer o contrário, eu não posso dizer nada além disso, e eu tenho uma vida hoje muito boa, porque eu tive isso com a bariátrica. E é totalmente diferente do antes, completamente diferente. É uma Tássia exatamente diferente, não é a mesma em nenhum momento. Mudou por dentro e por fora, né? Sim, com certeza. E é muito doido porque você vê que a maioria dos pacientes bariátricos lutam contra a obesidade, né? Fazem a cirurgia bariátrica e chegam ao ponto de desistir da cirurgia, né? E aí você vê a Tássia, ela já deu um spoiler ali da história dela, ela vai contar com detalhes, mas a Tássia tinha tudo pra desistir. Tudo? Né? Sim. Só pela bariátrica em si já era um motivo, mas ela teve tanto percalço e ela usou a bariátrica como poder para resolver esse outro problema. Então,
tudo é ponto de vista, né? Tudo Sim, é como você exatamente. lida com as coisas, né? É muito doido. E o percalço como propulsor pra você querer viver mais. muito Exatamente. Do que pra desistir. Né? Exatamente. Isso que é o mais incrível, assim, de se dizer, ô Tássia. A gente já deu spoilers, mas vamos juntar as peças, né? Conta a sua história desde o começo, né? A vida nem sempre foi simples pra você. Não. Tiveram muitas coisas que aconteceram, algumas coisas que já nasceram de presente pra Sim. você. E quando eu falo presente, eu não tô sendo irônica. Não. É porque, às vezes, as pessoas, elas veem com muito, muito maus olhos o sofrimento, sabe? Só que o sofrimento, ele traz muita coisa boa pra gente. Ele nos torna pessoas melhores e mais bem preparadas pra coisas do futuro que a gente vai passar, que a gente nem sabe, né? Sim. Talvez pra ajudar outras pessoas. Então, de certa maneira, olhando pelo lado do copo meio cheio, é um presente. Sim. Né? Então, conta a sua história desde o começo, até a parte que a cirurgia apareceu na sua vida. A obesidade sempre foi uma realidade ou ela apareceu em algum ponto específico da sua vida? Conta aí pra gente. Então, para mim, eu falo que eu ganho presentes desde quando eu nasci e eu escolho viver desde quando eu nasci, né? Eu nasci sem um braço, então, desde esse momento, eu já tive que ter a escolha de como eu viveria. Se eu seria uma vítima ou se eu... Não, eu não sou vítima. Eu posso fazer diferente, eu posso mostrar que eu consigo, né? E a obesidade sempre esteve na minha vida desde pequena. Eu não me lembro... Eu me lembro ali com os 8, 9 anos sendo mais magra, mas depois disso eu não me lembro de momentos em que eu era magra, sempre com a obesidade na minha vida e na minha família. Isso que eu ia perguntar. Uhum. E na minha família, a minha irmã, eu tenho uma irmã um ano mais velha, minha mãe, só meu pai que não, meu irmão hoje também, ele é 12 anos mais novo, mas todos com obesidade. E sempre teve muito presente. E eu nunca fui muito favorável à bariátrica, é engraçado. Uhum. A minha irmã foi diagnosticada com câncer. E ela teve o câncer. E a oncologista sugeriu, falou, olha, faz a bariátrica. Porque você vai ver que depois você vai ter qualidade de vida e tudo mais. Porque o câncer aumenta a probabilidade do desenvolvimento do câncer. A obesidade aumenta a probabilidade do desenvolvimento do câncer. E ela fez... E ficou bem, mas ela não seguia, ela não tomava suplemento, ela não fazia nada muito certo. Então, ela sempre tinha ali os percalços dela com a bariátrica. E me impulsionou, falou, faz, é outra vida, mesmo ela não seguindo direito. Uhum. E aí, eu fui estudar, fui ver, e falei, não, eu vou fazer a bariátrica para minimizar esse risco aí. E eu sempre costumo seguir muito certinho tudo que eu tenho que fazer. Eu vou estudar, eu vou aprender, eu vou ler. E aí eu decidi fazer e fui fazer a bariátrica. E eu falo que ter estudado já um pouco antes me ajudou, porque assim, a minha nutricionista à época me passou suplementação Centrum. Aí eu falei, gente, tem alguma coisa de errado com isso. Porque 5 anos atrás já estava ligada. Eu ia perguntar Exatamente. isso. Nessa época você já sabia que tem uma suplementação que é específica. Sim, eu sabia que tem um cuidado diferente. Não dá pra ser, porque eu fui buscar e fui ver, né? E por acaso eu cheguei na Mari como minha nutricionista e aí eu me lembro da primeira pergunta, porque eu tomava vários suplementos. Tomava. Eu lembro. E aí a Mari falou, Tássia, da onde você tirou isso? Eu falei, da minha cabeça. Da minha cabeça super inteligente, estudiosa, porque tá eu fui certo. estudar e fui ver, e aí depois eu fui, né, antes Acho que eu você já... me seguia no Instagram também, então você já foi eu seguia juntando as antes, peças, exatamente. Antes de ir pro consultório, eu já seguia a Mari, já comecei ali a ver, a estudar e a juntar as peças e ver que tinha alguma coisa de errado, né? E aí, depois de 3 anos da bariátrica, eu fui diagnosticada com câncer de mama. Isso daí a gente tá falando 2021? Isso. É tipo isso? 2021. Pandemia, então, na pandemia. Sim, exatamente. E aí eu fui diagnosticada e assim, pra mim, a minha primeira pergunta só voltando um pouquinho, a minha irmã faleceu. Oh, Ela teve sinto recidiva muito. e ela faleceu. Uhum. E aí, passado 2 anos do falecimento dela, eu também fui foi diagnosticada. Foi mama também. Mas eu falo que são histórias diferentes, né? Tá. Ela descobriu num outro momento, já Sim. estava muito avançado. E aí, 2 anos do falecimento dela, 3 anos da minha bariátrica, eu fui diagnosticada. Mas a minha primeira pergunta e o meu primeiro receio não é eu vou morrer. Foi o que eu fiz de errado. Porque eu vinha nessa busca de alteração, de mudança de estilo de vida, de atividade física. Eu nunca tinha feito atividade física e eu amo estar na academia e fazer atividade física. E aí,
eu cheguei à conclusão de que não, eu não tinha feito nada de errado. Eu precisava passar por aquilo de alguma forma. E tá tudo certo, então vamos lá, vamos fazer, e vamos acontecer, e vamos fazer o que for preciso. E à época eu suplementava, mas era uma outra suplementação e consegui passar ali pela químio, que foi teoricamente curta para mim, porque o câncer que eu tive estava inicial, né? Então, foi curta. E aí, realmente, os meus cabelos caíram. Dessa vez caiu mesmo? Caiu mesmo. A gente não teve como, mas é da medicação, né? E aí, no finalzinho, começou a cair tudo. As minhas vitaminas não conseguiram mais segurar. E aí, foi onde... Na época, eu ainda era paciente da Mari, né? E aí, calhou ali com o lançamento da Complete. E aí, a Mari falou, Tássia, vamos fazer o teste. Vamos lá. Não é o teste, né? Mas é uma forma minha, assim, de brincar. E, um mês depois, a gente refez todos os exames e tava tudo, assim, maravilhosamente bem de novo. E uma palavra depois, né, do meu oncologista foi, Tássia, você realmente cuida bem da sua suplementação e da bariátrica, porque você passou muito bem. Isso fez muita por diferença, todo o período. né? Fez muita diferença. Eu parei de fazer a químio, 2 meses depois eu já tinha muito cabelo. Então, eu optei por deixá-lo curto, mas de 15 em 15 dias eu tenho que cortar o cabelo. Você tá mantendo o estilo aí, do Sim, jeito que você gostou. Exatamente. Não é porque ele não cresce, né? Não é porque ele não cresce. Legal. Mas a todo momento, eu tenho essas... Na minha vida, eu falo que a minha palavra de vida é o renascimento. Eu falo que eu renasci por diversas vezes. Eu tenho várias datas de aniversário e eu comemoro todas. Legal. Porque... Falo que o meu nascimento inicial, né? Foi lá em 83. Depois eu tive o renascimento, a data da Bari. Depois eu tive a cirurgia de retirada do câncer. Depois eu tive o término da quimioterapia. Então, assim, são muitas coisas. Datas. Sim. E eu lembro muito bem disso. Eu tava até falando com a Kátia agora. A Kátia que te atende agora, Sim, né? Eu passei você pra ela. Exato. E eu lembro muito bem quando eu vi você na sala de espera pra se consultar comigo. E você tava com lenço na cabeça. Ela não me mandou uma mensagem pra contar do diagnóstico, pra falar da químio, pra nada. Ela apareceu lá no consultório como se nada tivesse acontecido. Tipo, a pessoa... Acho que você já tinha passado pela cirurgia, talvez. Já, não lembro. foi. Você já tava sem um seio, né? Sim. Com lenço na cabeça, com a mesma vibe. Essa vibe, tranquila, me contando que tinha sido diagnosticada com um câncer de mama, no mesmo tom que ela contava que ela não tinha encontrado o whey que eu prescrevi. Eu assim, ó, Tássia, como assim? Como assim? Não, Mari, mas já tá tudo bem, não sei o quê, a gente já... Tássia, como assim? Não, calma, Tássia, eu preciso saber mais sobre essa história. Foi. E essa sua positividade faz toda a diferença na sua recuperação. Toda a recuperação. O seu oncologista deve ter te falado isso, mas todas as pessoas, os profissionais que trabalham com pacientes oncológicos, eles falam a mesma coisa. Pacientes com doenças complicadas, né? De toda maneira. A fé do paciente, a positividade influencia 100% no prognóstico, né? No quanto ele vai melhorar ou não, na possibilidade de melhora ou não. Tássia, o que te mantém tão pra cima perante a questões tão difíceis de encarar? O que te motiva? O que te faz ficar bem? Eu acho que a possibilidade que Deus me permite de ser exemplo para outras pessoas e de mostrar que sim, a gente consegue, sim, a gente pode tudo que a gente quer. A gente, a todo momento eu tô descobrindo coisas novas e passando por situações novas, né? Até mesmo, por exemplo, na adaptação da minha atividade física. Eu faço musculação pesada. Eu sei. E eu malho o meu bracinho. E eu falo pra eles, eu quero malhar o meu bracinho. Aí eles dão risada, e eles vão lá, e eles adaptam. Dá um jeito. Eu malho com o pessoal da Guarda Civil Municipal aqui de São José, sou funcionária da prefeitura. E os instrutores, eles são GCMs, né? E eles adaptam pra mim, assim, tudo. Eles falam pra mim, senta lá que você vai conseguir, você vai fazer. E no horário que a gente malha, os bombeiros malham também.
E aí a gente acha que ninguém tá observando o que a gente faz, né? E aí esses dias chegou um bombeiro lá e levou um negócio pra gente poder aparelhar lá, vestir meu bracinho, pra gente conseguir adaptar melhor os exercícios de braço, de costas, de peito. Que sensacional. Exatamente. E aí eu falei, olha isso, a gente acha que não, ele tá ali quietinho treinando, não. Tá olhando. Ele tava observando, né? E ele foi lá e viu algo que poderia me ajudar para que eu conseguisse também estar melhor, né? Perfeito. Inclusive, aproveitando, eu queria agradecer publicamente os bombeiros do Brasil, né? Em especial aqui os de São José dos Campos, porque se não fossem eles, eu não tinha salvo minha filha. Então, pelo telefone, eles me ajudaram e, putz, cara, eu sou eternamente grato. Eles cara. são sensacionais. São sensacionais. Calma, né? Por isso que você conta Fala. essa história não me surpreende, cara. Porque, cara, a calma deles, a vontade de ajudar é bizarro. Nunca tinha passado por isso e foi sensacional. Sim. Ô, Tássia, Bizarro. é bizarro, né? Eu tava ouvindo aqui, eu tava quieto porque... Cara, eu sou um cara que eu já passei por coisa difícil na vida, em outros aspectos. E me deixou muito forte. Ótimo, deixou. Eu agradeço por ter passado por isso. Mas tem hora que desanima. Eu falo porque eu já desanimei algumas vezes de falar, putz, cara, parece que é só comigo que acontece. Sabe aquele sentimento? Sim. Caraca, todo mundo tá feliz e só acontece coisa ruim comigo. Injustiça. Parece que é injustiça. E a gente não faz mal pra ninguém, né? A gente, né, você vê um monte de atrocidades por aí, a gente não é esse tipo de pessoa. Quando você, por exemplo, fazendo uma linha do tempo, você nasceu sem um braço, Sim. você fez a cirurgia bariátrica pra vencer a obesidade, você teve um câncer de mama, você removeu uma mama, então... Fiquei sem uma mama durante 11 meses, então eu fiquei só com uma mama, porque eu tive uma complicação na cirurgia. Foi mesmo. Então eu brincava com meu marido que eu era monoteta. Gente, eu Cara, brinco comigo, porque... Olha isso. Mas eu falava o segredo pra ele... da vida, Exato, né? mas eu falava É o pra ele bom assim, amor, você é muito sortudo. Porque você tem uma mulher que não tem um braço, que não tem um peito, careca e linda desse jeito. E ainda é linda. Meu, eu sou linda demais. E humilde. E Humilde. E ele é sensacional, né? Eu lembro que você ele contava que ele, te apoiou de todas as maneiras. Sim. E era aí te que eu ia valorizou Sim, 100%. em todos Apoio os familiar. momentos. Era aí Você que eu ia falou. entrar. Então, assim, por exemplo, quando eu tive muito problema familiar. Então, hoje eu tenho o apoio da minha esposa, da minha filha, né? Que é a minha família que eu Sim. construí. Nesses momentos que você passou, né? De, é um deserto, tem hora, né? Né? Todo mundo te ajuda, mas é você que tá vivendo. Não tem Exatamente. essa, né? É você que tem que escolher, né? Não dá pra dividir a dor. Não dá, é você que sofre ali. Como que foi o apoio familiar nessa hora? Então, familiar eu digo, talvez seu marido, como a Mari falou. Sim. O que você viu como base? Porque a gente vê muito pro bariátrico, aí falando da bariátrica, né? Sim. Você vai falar no geral. O apoio familiar faz total diferença. Tanto que a gente chama de rede de apoio. Sim. Se não tiver uma boa rede de apoio, vai dar ruim. Vai. Porque é solitário, né? Então, assim, tem uma série de coisas. Como que foi o papel do seu marido, digamos assim, em tudo isso? Olha, foi sensacional. Eu falo que eu até me emociono, porque ele é, assim, um ponto fora da curva. É um presente que eu falo, eu só ganhei presentes de Deus, né? Eu falo isso. Mas ele é um presente que Deus me mandou. Porque ele cuidou de mim a todo momento. No momento que eu sou muito ativa. Então, no momento que eu não estava tão ativa, ele me colocava para ter Pra atividade. movimentar. Exatamente, para me movimentar. Ele, durante toda a minha químio, a gente fica ali com os enjoos, com as coisas, né? Ele ia lá, ele fazia minha comidinha, ele trazia para mim o prato e ele falava assim, até hoje eu peso minha comida, proteína, carbo, tudo, né? Então ele trazia pesadinho e ele falava assim, amor, leve 1 hora para comer, mas coma tudo, porque você precisa disso. Na bariátrica, eu fiz a bariátrica, ele fazia os meus caldinhos, ele trazia para mim, sabe? Eu não tenho nem palavras, assim, para agradecer toda a rede de apoio que eu tive, né? Então, a minha filha, às vezes, meu marido trabalha à noite, então ele ia trabalhar no tempo que a minha mãe não estava comigo, porque minha mãe ficou comigo ali também muito tempo. Ela ia lá, mãe, vou arrumar sua comida. Ela ia Sua lá. filha, de minha 11 anos. filha, Na de 11 época anos. ela Ela tinha tinha 9. Ela ia lá, arrumava o pratinho, pesava e trazia. Exemplo arrasta mesmo, né? Exatamente. Então, assim, ver que isso fez diferença, sabe? Para que hoje ela possa ajudar
qualquer outra pessoa que ela veja numa situação que esteja precisando, né? Não só a minha, mas porque eu tenho certeza que se ela fez por mim, ela vai fazer por outras Claro. pessoas, né? Acaba moldando o caráter, né? Acaba Sim. moldando... Exatamente, exatamente. E é para isso que eu tô aí, sabe? Que eu me dispus e que nas minhas orações eu sempre falo que eu seja exemplo, que eu consiga mostrar para as pessoas que dá para você levar uma bariátrica sem sofrimento. Você precisa, né, saber, estudar, enfim, não delegar totalmente ali, Perfeito. né? Existe vida após o câncer? Existe. Sim. A gente tem que querer isso também. É muito difícil? Não é fácil, não. Cada um lida de um jeito, né? É. Cada um lida de uma situação. Mas, sim, existe. A gente só precisa encontrar o nosso norte, Sim. né? Ô, Tássia, eu não sei se a Mari vai tocar nesse assunto, mas pra mim é muito importante que você fale sobre isso, porque é o seguinte, a gente fala com profissionais da saúde. Então, o profissional, a Kátia, que tava aqui, falou assim, precisa fazer isso, mas a pessoa estudou, né? Ela tem uma graduação pra falar o que ela tá falando. O paciente bariátrico, por exemplo, se eu for fazer a cirurgia bariátrica, eu sou engenheiro, eu trabalhei na indústria, eu não vivo a nutrição. Às vezes eu tenho dificuldade de saber a proteína, quanto que tem de proteína num bife. Eu sei por causa da Mari, a Mari me ensina todo dia. Mas o brasileiro médio, ele não tem conhecimento sobre nutrição. Não adianta, não adianta. E você entrou na cirurgia bariátrica obesa, porque provavelmente você errou em um monte de coisa, né? Pode ter coisas psicológicas, ele Genética, pode... né? Mas tem a questão nossa, Mas né? você falhou em alguns momentos também com a alimentação. Sim. Como que uma pessoa que não é do ramo da nutrição, que não teve nenhum tipo de educação sobre isso, consegue do zero entender como funciona, trazer pra vida e hoje, por exemplo, você não vive o reganho de peso, você não tem nem medo do reganho de peso. Não. Como que você chegou nesse ponto? Tem não é receita, mas o que você fez? Porque é o seguinte, 30%, até 30% voltam a reganhar peso. Então imagina, você faz uma cirurgia, reduz o estômago e volta com o peso. É muito louco pensar nisso. E tem muita gente que não reganhou tudo, mas tá no processo, ou platô, ou qualquer coisa, e chega a falar, essa cirurgia não funcionou. Não deu certo pra mim, dá certo pra todo mundo, mas não dá certo pra mim. O que você tem de boas práticas? Você fala assim, putz, Douglas, mudou aqui, ó. Nesse momento eu entendi o que era tal coisa, ou eu busquei conhecimento, ou enfim. Eu acho que o primordial é exatamente isso, é buscar conhecimento. É buscar conhecimento. Hoje em dia a gente tem, por exemplo, no Instagram, o Instagram da Mari, eu não era paciente à época, né? E uma amiga me falou, olha, tem esse Instagram. Lógico, na internet tem muita coisa também que não vale a Você tem que pena. filtrar, Você né? tem que filtrar, você tem que saber filtrar. Mas existem muitos bons profissionais que passam. E aí é aquilo, é você ir atrás, conhecimento, estudar, buscar. Se você obtém uma informação nova, você não é daquela área. Mas se você obtém aquela informação, bom, eu vou ver se outras pessoas também têm a mesma informação. Perfeito. Não vou criar aquilo como verdade absoluta, né? E aí eu vou para outros ver se tem a mesma. Ah, legal, ó, tem a mesma informação. Então, se tem a mesma informação, eu não sou da área, mas várias pessoas têm a mesma informação. Então, é algo legal para que eu possa colocar na minha vida. E é isso, foi isso que eu fui atrás, né? Foi isso que eu fui. Por isso que eu falo que hoje eu sou estudante de nutrição, tô na faculdade. Que legal. Já fiz o primeiro ano, porque eu acho que, é uma possibilidade que a alimentação, ela vai mudar vidas. Vai. Né? A alimentação é a que vai fazer muita diferença. Então, se a gente consegue lá, desde a base, que é a alimentação, e não precisa ser nada complexo, nada mirabolante, né? Então, agora é o caminho que eu encontrei também para poder ajudar pessoas e para poder chegar nesse... E a sua ideia é trabalhar com bariátrico? É trabalhar com algum nicho específico ou você ainda não sabe? Não, eu na ainda nutrição? não sei. Eu ainda não sei. A minha filha é atleta, né? Então, Sim. ela tem 11 anos só, mas ela é atleta. Então, ela também tem que ter ali a base da nutrição. E é algo que eu busquei conhecimento para a parte da bariátrica, mas essa parte de atleta e tudo eu não entendo. Então, eu fico vendo, é algo muito legal também, né? A Kátia né? A Kátia, ela tem especialização em nutrição esportiva. Isso é muito bom. E quando o Dodô te perguntou o que você fez pra chegar no ponto que você tá tão bem na sua vida com a sua cirurgia, eu penso que você tem justamente o que eu prego todos os dias, que a gente bolou juntos, que é o que um bariátrico precisa pra viver sem sofrimento. Conhecimento, e isso é inquestionável.
Assim, todo mundo que senta aqui, todo mundo que a gente conversa, todos os bariátricos de muito sucesso que a gente vê, todos, invariavelmente, têm esse denominador comum, que é o conhecimento sobre o novo corpo, sobre a cirurgia e sobre nutrição. Sim. Conceitos básicos de nutrição você entende. Você sabe o que é um carboidrato, uma proteína, uma gordura. Você sabe que não tem nada que emagrece, que engorda sozinho, que é valor calórico. Esses conceitos básicos. Show. Conhecimento. E aí você falou, tem muita coisa que a gente tem que filtrar. Além de checar se a informação está sendo perfeito, igual você falou, mas tem também o outro ponto do tripé do sucesso do bariátrico, que é o conhecimento e profissionais que realmente entendem da cirurgia te acompanhando de perto. Para você justamente chegar lá, para falar assim, Kátia, que agora quem é a sua Nutri, né, que trabalha comigo lá na BSS, para quem eu encaminhei você para ela, né? Olha, eu vi tal e tal informação na Mari, na fulana, na ciclana, ou na televisão. Isso aqui para mim vale? O que você acha? Posso? Que é uma pessoa em quem você confia, entende? E o apoio familiar, rede de apoio, que é o terceiro ponto do tripé. Então, conhecimento, profissionais que te acompanhem e rede de apoio. E você tem tudo isso. Exatamente. Eu acho que foi essa mistura boa que deu certo, além de você ser você, né? Com a sua maturidade, com a sua inteligência, com a sua positividade, que fez toda a diferença, né, Tássia? Total, porque eu fui atrás de conhecimento, mas eu passo com a Kátia de 3 em 3 meses. Então, assim, você tem que ter esse profissional para que você também... porque eu fui atrás de conhecimento, mas ela que bola o meu plano, ela que vai falar essa suplementação. Essa não, né? Exatamente. Então, e é isso, é o tripé perfeito que faz diferença pra gente quando a gente quer ter a mudança, né? Porque a gente precisa fazer a mudança. Eu falo sempre isso. Eu não posso ter os hábitos anteriores, porque se eu tiver, eu vou chegar nos mesmos resultados anteriores. É isso. E o que eu acho mais legal do perfil da Tássia, e na verdade eu acho que é o perfil de todo bariátrico que acaba... Inclusive, antes de falar sobre isso, você às vezes esquece que você é bariátrica? Sim. Você consegue ter uma vida tão normal, tão comum que isso. A bariátrica é só um detalhe que te ajudou lá no passado. Exatamente. Você não fica naquela... Você não fica macetando esse assunto, eu sou bariátrica. Não. Eu faço a minha alimentação regradinho, mas não é por conta da bariátrica, é para que eu fique bem, né? Então, eu acho que é isso, é a gente criar novos hábitos, ter novas... E tá tudo bem, e tá tudo certo. E aí é onde eu ia entrar, que eu acho que um perfil dos bariátricos que acabam se dando bem com a cirurgia no longo prazo é que eles não terceirizam a saúde deles, né? Perfeito. Então a Tássia fala, pô, eu faço isso, eu faço aquilo. Você poderia muito bem chegar num consultório, pegar um papelzinho e seguir o papelzinho. Mas você não se limita a isso, né? Você limita a entender, a envolver a família. Sim. Então, eu acho que é realmente o ambiente, cara, quando a gente pensa nisso. E, por exemplo, hoje você tem total capacidade. Hoje você tá com a Kátia, que é uma excelente nutricionista, estava com a Mari também. Mas se você chegar hoje numa nutricionista, em talvez 5 minutos você consegue perceber se ela entende ou não de cirurgia bariátrica. Sim, total. Só pelo perfil, só pela abordagem. Sim, né? E eu digo isso até pela própria aula que a gente tem ali na faculdade. Claro. A gente, às vezes, eu faço alguma pergunta assim, aí eu falo... Beleza, entendi, mas não é... Não concordo. Exatamente. Eu respeito a opinião, mas eu não concordo, mas eu acho que você tá errado. Não é pro público bariátrico. Claro. Então... A gente prega muito isso, né? Do conhecimento libertar. E não é só na bariátrica, cara. Não. Acho que é em tudo que você possa fazer. Exatamente, é pra vida, né? Pode falar. Não, imagina se você terceirizasse a sua saúde da bariátrica e terceirizasse a sua saúde quando você tava com câncer. Você imagina que loucura? Você deixar a sua vida na mão de profissionais que, cara, te ajudam em 15 minutos e cada um vive sua vida. Exatamente. Então, de novo, né? Eu estou conhecendo a sua história agora, mas pra mim, o determinante é você tomar rédea. Que é o que a gente fala. Você ser protagonista mesmo. É comigo? Beleza. Bariátrica é minha, né? Então deixa eu aprender. E eu falo isso até porque com todo o renome que eu tenho, né, que eu tinha, que a Kátia tem, que grandes nutricionistas têm, tinha paciente que vinha na gente e nada acontecia. Teve uma paciente que foi a única vez na minha vida que eu falei, não te atendo mais. Porque foram 3 anos, de 2019, 20, 21, 22, a 2022, falando a mesma coisa, toda consulta, e a pessoa não mudava uma vírgula. Eu não sei o que acontecia ali, eu acho que era algo mais profundo, talvez psicológico, etc. Ela precisava de um acompanhamento psicológico. Então, ela precisava iniciar esse acompanhamento para conseguir absorver as coisas da nutrição. Ela estava gastando dinheiro à toa comigo.
porque era toda vez as mesmas coisas, ela não mudava uma vírgula, não conseguia comprar as suplementações, não tomava as suplementações. Você vê, a pessoa passando 3 anos comigo continuava sofrendo de hipoglicemia reativa, e aí a gente ajustava o cardápio. Hipoglicemia reativa, que você sabe que é uma coisa que se a gente muda, uma bobeira ali na próxima refeição, acabou. E aí, voltava na outra consulta, com os mesmos sintomas, eu fazia o recordatório da alimentação, tava comendo as mesmas coisas, um tal de torrada com requeijão, parecia que ela nunca tinha passado em mim. Nunca. Então, assim, muitas vezes, muda, né? Não adianta você ter... O que eu quero dizer com isso? Que o tripé, ele funciona junto. Conhecimento, rede de apoio e profissionais que realmente entendam de cirurgia bariátrica. Mas o tripé separado muitas vezes não vai funcionar. Então, você ir numa excelentíssima nutricionista que entende tudo de cirurgia bariátrica, mas se você não aplicar, se você não entender o significado daquela prescrição de uma maneira mais profunda, para que você consiga replicar de outras maneiras na sua vida para que seja sustentável, não vai funcionar. Ao mesmo tempo que, se você tiver só conhecimento, você também talvez fique ali na dúvida, poxa, será que isso é verdade mesmo? Mas quanto que eu preciso? Mas meu exame tá assim. Você vai precisar do profissional também. E o conhecimento e o profissional sem a rede de apoio também é muito difícil, porque você pode ter o profissional lá para ajustar a sua suplementação, que você já sabe que é importante por todos os motivos. Mas se seu marido, como eu falei no outro podcast, chega em casa, você ama Coca-Cola e tá tentando parar de tomar, e todos os dias ele compra uma Coca-Cola geladinha na hora do almoço ali pra deixar na mesa, né? Ou seja, zero rede de apoio em casa. Inimigo, né? Jesus amado, também fica difícil. Então, para você ter aí, eu acho que um passo a passo perfeito para ser uma bariátrica sem sofrimento, o tripé ele precisa estar junto. É o conhecimento, é a rede de apoio e os profissionais capacitados andando ali em sintonia, né, Tássia? Sim, com certeza. E eu acho isso da rede de apoio muito legal, porque a máxima de que foi eu quem fiz a cirurgia, eu quem tenho que passar por tudo sozinha. A gente sabe que no dia a dia não funciona assim. Não é? Não Imagina. é assim, né? Então, e é contagiante. A minha alimentação melhorou, a alimentação da minha filha melhorou, a alimentação do meu marido melhorou. Então, fica aquele ciclo perfeito, que gira daí, né? E é legal porque daí hoje eles conseguem ver quando comem algo um pouquinho mais diferente, algo assim, ai, não me caiu muito bem. As Então, pessoas eles vivem já mal, sentem. né? Elas nem sabem o que fez mal, o que não que aquilo é padrão. Exatamente, sim, exatamente. Então, a rede de apoio é muito importante por conta disso. E eu costumo falar que, né, eu não sou da área da saúde, mas eu vejo padrões, né? A gente tem, sei lá, 5 mil alunos, a gente tem um monte de seguidores ali. E a gente percebe que quando o bariátrico, ele assume a responsabilidade e ele muda os hábitos, cara, eu costumo dizer que a bariátrica, ele resolve a obesidade da casa, né? Sim. Então, a bariátrica de se bem cuidada, né? Se bem administrada ali, ela evita a bariátrica de outros, né? Exatamente. E é muito doido isso. Especialmente se a bariátrica é a mulher. Exatamente. Podem falar o que quiser, é a mulher que manda na casa. Então, você que por mais que, meu marido que cozinha. Mas geralmente quem fala assim, vai ser isso, vai ser aquilo, vamos comer aqui, é a mulher, né? É mais a mulher. E é importante, eu acho isso muito importante para os bariátricos que estão assistindo, às vezes o familiar que põe a coca na mesa, ele não entende o que tá acontecendo. Não é por mal, muitas Tem vezes, bariátrico que não sabe o tipo de cirurgia que fez. Você imagina o marido da bariátrica que não sabe o tipo de cirurgia. Exatamente. Então, o que a gente sempre fala cara, coloque a família, né, ou a pessoa que tá mais perto de você, para ver esses conteúdos. Então, quando alguém tá falando sobre cirurgia, sobre, né, o tamanho do estômago, o que pode, o que não pode, né, não pode ou não pode, mas bons hábitos, o familiar assistir também. Sim. E aí, entrando nesse gancho, eu ia perguntar para você, como que você cuida, né, visto tudo que você já passou, tudo, né, os desafios, da parte psicológica? Eu faço terapia semanalmente. Você faz porque Legal. sempre fez ou porque a bariátrica, em teoria, é um dos pré-requisitos é você ter um acompanhamento, né? Sim. Você usou isso para seguir ou você já fazia? E, assim, não mudou nada nessa parte? Não, para fazer a bariátrica eu fazia terapia, mas fazia terapia holística, não fazia terapia com uma psicóloga. Tá. E aí, eu sempre tive, eu sou sincera, um pezinho atrás com o psicólogo. Por uma situação que eu vivenciei quando criança, e aí minha irmã fazia terapia e a psicóloga me chamou lá e falou que todos os problemas dela eram minha responsabilidade. Falei, oi? E Eu você tinha 12 anos. Meu Deus. Maravilhoso. Aí eu falei pra ela, olha, Cadê você o me conselho? desculpa. Eu falei, olha, você me desculpa, mas se todos os psicólogos forem igual a senhora,
todas as pessoas do universo estão fritas. Eu não vim aqui pra passar por isso. Com 12 anos? Com 12 anos. E saí e falei pra minha mãe, pelo amor de Deus, tira minha irmã dessa terapeuta, porque ela vai ficar, né, pior do que ela tá. Não vai ajudar em Enfim, nada. Mas aí eu falei, não, eu preciso realmente de uma psicóloga, nem que eu vá de um em um, até que eu consiga uma psicóloga boa. E aí, depois da cirurgia, eu aí eu comecei a fazer terapia com psicólogos, passei por diversos, até eu estar na minha psicóloga hoje, e aí é algo que eu não abro mão. Para me entender, para me conhecer melhor, para eu estar bem, né? Para eu conseguir lidar com tudo. Perfeito. Né? Com todos os... Eu falo que quando a gente consegue, quando a gente se conhece, quando a gente sabe da gente, né? A gente às vezes encontra uma pedrinha e tá tudo bem. É só uma pedrinha que a gente vai conseguir passar. Não vira uma montanha na nossa frente. Cara, né? e às vezes, eu fiz terapia um tempo, né? Até parei. Talvez eu precise voltar. Não sei. Mas eu acho que às vezes só da gente falar, externalizar o problema, que o problema fica muito dentro da gente, né? Exato. Eu não sei como é que... Se você é uma pessoa que conversa sobre seus problemas com as pessoas, eu não sou. Então, às vezes, o problema fica dentro de mim, dentro de mim, dentro de mim. E só da gente, às vezes, ouvir sobre o problema numa voz audível ali, né? Você falando, parece que as coisas começam a se resolver. A gente consegue enxergar de uma outra maneira, né? Exato. Esse é um ponto importante. Tem outros 2 pontos importantes que eu acho importantíssimo para a questão de lidar em relação ao psicológico, né? O sono. Então, a gente já tem vários estudos mostrando hoje que o sono, ele funciona em ciclos, né? Ciclos mais ou menos de 3 horas. E por isso que falam aí que o adulto tem que dormir de 7 a 9 horas por noite para que a gente consiga fazer os ciclos completos do sono, e cada ciclo tem uma função diferente. E dizem que o último ciclo do sono, que é aquele ciclo, as últimas 3 horas que você está dormindo, que é aquela hora que você está quase acordando, eles chamam de autoterapia, que é o momento que o seu cérebro, durante o seu sono, através aí da liberação de vários neurotransmissores, várias reações químicas, está te fazendo entender e assimilar todas as situações que aconteceram no dia anterior. Então, por isso, por exemplo, pessoas que não dormem adequadamente, pessoas que às vezes não dormem a quantidade de horas que deveriam dormir, principalmente que não completam essa última fase do sono, são pessoas que têm uma tendência maior à depressão, à ansiedade, a relacionamento com outras pessoas, a raciocínio durante o dia, porque ela não fez a autoterapia. Então, dormir é muito importante para o psicológico. E um outro ponto de extrema importância para o psicológico é que você faz perfeitamente a atividade física. Né? Durante a atividade física, a gente tem liberação de neurotransmissores, que são substâncias do nosso cérebro, por exemplo, a mais conhecida, né, serotonina, Sim. que dá aquela sensação de alegria, reduz a ansiedade. É a mesma substância que libera quando a gente come doce. Exatamente. E quando a gente tá ansioso, tem menos serotonina acontecendo ali. E a serotonina, ela vira melatonina e te ajuda a dormir depois. Então, é muito louco, tá tudo interligado. Então, assim, além da questão da terapia em si, eu diria que precisa dormir, e precisa mesmo dormir a quantidade de horas certa pra lidar com todas essas questões psicológicas, e precisa treinar. Sim. Eu falo que, a nossa vida é extremamente corrida, né? A gente tem muitas coisas pra fazer, várias empresas. Uau! Somos empresários. Pra administrar, é muita responsabilidade. Mas se eu abrir mão do treino, eu acho que eu jogo tudo pro alto e vou embora, sabe? Tipo, abandono minha família, porque é muito louco isso. Isso ficou muito, pra mim, muito mais pertinente, né? Toda a sua fala, agora no pós-tratamento do câncer. Sim. Porque eu tô na hormonioterapia, que me faz ficar na menopausa. E, atividade física é, assim, o pilar para tudo. É o equilíbrio, exatamente. É o que me faz ficar equilibrada. Eu chamo de terapia, é o que me faz, eu tô indo ali pra terapia. É o que me faz dormir bem, porque Perfeito. se eu não fizer, eu não consigo dormir. É o que me faz, real, assim, ficar tranquila, porque eu tomo uma injeção também a cada 3 meses, e na semana que eu tomo, assim, eu fico muito... bem mal, com muita dor no corpo e tal. E eu falo, a primeira coisa, eu levanto, levo minha filha pra escola e vou pra academia. 2 horas ali de treino. Se eu pegava 40 quilos, vai ser 50. Se eu corria 20 minutos, vai ser 30. Cara, que louco, Vai ao melhorar contrário na do que você pancada, quer, né? né? Exatamente. Hoje é o dia que eu menos quero, então hoje é o dia que eu mais é o que eu mais preciso. Exatamente. Isso é louco. E aí, Essa faz chave é total louca. diferença. É. Faz total diferença. Caraca, cara. Essa daí, hoje é o dia que eu menos quero e o que eu mais preciso. É Pegou. forte demais. É forte. Exatamente. Lição. Muito bom. Ô, Tássia, eu vou fazer uma pergunta pra você, cara, porque assim, eu, né,
não sou um expert nessa parte de bariátrica, na parte da saúde, mas eu vejo que... Eu até estava comentando com a Mari de um podcast que eu vi, onde um famoso... Cara, ele arregaça a bariátrica. Ele fala que a bariátrica trouxe anemia pra ele, trouxe um monte de deficiência de vitamina, que foi uma péssima escolha, que se ele soubesse um pouquinho mais, ele não tinha feito. E aí, a gente que vive nesse mundo, com vários casos de sucesso igual o seu, a gente fala, cara... Coitado, foi mal acompanhado, mal instruído. Sim. E tá certo, ele vai descontar onde ele acha que é o erro, tá tudo bem. Mas eu vejo que pelo menos não é a maioria, mas a galera que aparece falando acaba denegrindo a cirurgia bariátrica, dos problemas que vieram. Sim. Você não é esse paciente. Você vê que a bariátrica mudou a sua vida. Então, pra quem tá assistindo aqui, teve algum sonho ou alguma qualidade de vida que você não tinha com a obesidade e depois da bariátrica você falou, puta, cara, só por isso aqui já valeu a pena a Brincar cirurgia? com a minha filha. Eu sabia. Brincar com a minha filha. Conta pra mim mais sobre isso. Eu não tinha disposição pra andar 50 metros. Quem dirá brincar com uma criança, sentar no chão e cruzar a perna. Gente, você sentar com seu filho, com a sua filha, no caso a minha filha, no chão pra brincar e sentar dindinho. Mãe, senta dindinho. E ela é ginasta, né? Ela deve pedir várias coisas então, loucas. Exatamente. Mas faz uma cambalhota, por favor. E aí você não conseguir dobrar a perna, sabe? Brincar, correr de bola. Isso pra mim fez total diferença, sabe? Ela é ginasta, fazer atividade física com a minha filha. Sensacional. Sabe? Isso é coisa de outro mundo. Eu não conseguia fazer nada disso, sabe? E eu falo, hoje eu não tô anêmica. Graças a Deus, depois da bariátrica, em nenhum momento eu tive anemia. Mas eu tive anemia antes da bariátrica. Eu era uma obesa desnutrida. Porque eu não tinha uma vitamina, eu não tinha nem ferritina, nem ferro, não tinha nada. Eu sempre fui anêmica. Então, assim, não é a bariátrica que causa isso na gente. Talvez seja a minha falta de atitude de fazer algo diferente por mim. Perfeito. Não, você tem razão. E a gente vê, quando eu pergunto isso para alguns bariátricos, é muito louco porque todo mundo espera que vai vir uma resposta muito complexa, né? Nossa, eu ganhei tal coisa. Não. Tem gente que fala que, cara, o meu prazer é ir na loja e poder escolher a roupa que eu quero. Exatamente. Não a que cabe, não é que cabe, exatamente isso. É muito doido muito isso, doido. Né? E a gente não vê. Quem não é operado não entende isso, não né? entende. Esse de cruzar as pernas. Amarrar cadarço. A parte de poltrona, de avião, de ônibus. Exatamente. Sentar Faz e não total ser julgado. diferença. Sentar naquelas cadeiras de plástico que tem o braço, os dois braços. Eu não podia sentar, porque não cabia dentro. Caramba. Fora o medo da cadeira quebrar, né? Sim. Então, assim, são coisas simples. Andar de bicicleta. Eu falo, gente, eu tenho um braço só, mas eu ando de bicicleta. Mas eu não andava, porque eu não conseguia andar de bicicleta, pedalar. Não era por causa do braço, era por causa do peso. Era por causa da obesidade. E depois que eu emagreci, a minha filha adora andar de bicicleta, meu marido também. Chega final de semana, a gente anda 20, 30 quilômetros de bicicleta. Meu, você nada, né? Exatamente. Gente, eu não sei nadar. E ela nada, né? Então acho que é maravilhoso isso, é perfeito. Perfeito. Sonho é muito doido, né? Qualidade de vida não tem nada a ver com conquista, às vezes, né? Não, com exatamente. Material, né? Eu comprei tal coisa. Não tem, nada, exatamente cara. isso. E é muito relacionado à família. Tanto que uma boa fração das bariátricas, né? Até os bariátricos também, fazem a cirurgia pra ser mãe, né? Ah, sim. Melhora Então, a fertilidade, porque a obesidade exatamente. acaba com tudo, né? Inclusive com a fertilidade. E, engraçado, a gente estava falando sobre o seu caso, que é um caso que cruza cirurgia bariátrica e câncer, que é um assunto que está em voga muito forte no meio científico. Lá no congresso que eu fui agora, parece... mas eu estava em Nápoles agora, né? No Congresso Mundial de Cirurgia Bariátrica, e até o Luciano perguntou, Mari, como é que foi? Não sei o que. Eu falei, falaram sobre duas coisas no congresso. Fármacos, né, para obesidade, tipo assim, unir os dois tratamentos, então, remédios, medicamentos, otimizando o resultado da cirurgia bariátrica, inclusive na questão do reganho. Isso é um assunto, inclusive, que a gente vai provavelmente trazer algum médico pra gente falar aqui futuramente. E o outro assunto que eles falaram demais, e os grandes nomes da cirurgia bariátrica no mundo, foi que a cirurgia bariátrica deveria se chamar de cirurgia oncológica, dado que a obesidade aumenta o risco de mais de 140 tipos diferentes de câncer. E a cirurgia bariátrica reduz esse risco. Existem alguns tipos específicos, 1 ou 2 ali de câncer, que a cirurgia pode aumentar o risco, mas para todos os outros, câncer de mama inclusive, a cirurgia bariátrica reduz o risco. Sim. Então você imagina como teria sido a Tássia, portadora de obesidade, lidando com câncer de mama. E como foi a Tássia
peso saudável, bariátrica bem assistida, lidando com câncer de mama. Você imagina a diferença? Eu imagino e eu me pego pensando muitas vezes no diagnóstico inicial. Porque estava pequeno o câncer, estava bem no início. Então, assim, a dificuldade que seria para ser diagnosticado. Certo. Né? Porque por mais que façamos exames, que tenhamos, existe sim dificuldade ali no diagnóstico com a pessoa obesa. Sim. Né? Que foi o caso da minha irmã. Ela tinha muita obesidade e houve ali um diagnóstico, né? Tardio. A dificuldade no diagnóstico exatamente porque ela fez exame e não tinha nada. Mas tinha, né? E tanto é verdade isso, porque alguns pacientes estão num grau de obesidade tão alto que precisa emagrecer um pouco para fazer a cirurgia. Exatamente. Porque o acesso muda completamente. Sim. Então imagina, para fazer a bariátrica você precisa emagrecer. Imagina para localizar um câncer. Sim, exatamente. Até no alto toque, né? Exatamente. No caso da minha irmã, ela precisou emagrecer quando foi fazer a bariátrica, ela precisou emagrecer para fazer a radioterapia. Poxa. Então, assim, diversas coisas que traz demora no tratamento, que pro câncer faz total diferença. Né? Cada segundo, exatamente, cada segundo é vida. É vida. Né? Cada segundo é vida. E é muito louco que a maioria dos cânceres, eles desnutrem muito o paciente fica muito magro. Sim. Menos o câncer de mama. É um dos poucos tipos de câncer que estimulam o ganho de peso na mulher. Sim. E você não engordou, né, Não. Tássia? Então, a preocupação foi, principalmente nessa hormonioterapia que a gente toma, foi uma fala até do oncologista. Tássia, não deixa atividade, faz direitinho a alimentação. Disso eu já sei que você sabe, ele ainda falou assim, porque pode ganhar peso essa hormonioterapia. E assim, eu faço parte de um grupo de pacientes que tiveram câncer de mama, né, de mulheres, e várias outras. Gente, eu tô tomando há 5 meses, já engordei 8 quilos e já engordei 6 quilos. Então, assim, eu falo, gente, incluam atividade física, porque faz diferença. Até mesmo para osteoporose. É um medicamento que pode causar osteoporose. E a bariátrica junto, né, também. Então, assim, já tem aumenta isso. risco. Tem a bariátrica, tem o medicamento, e aí? O que você vai fazer, né? Então, eu tenho feito as densitometrias e tá... Ok, e tá, mantendo. exatamente, tá mantendo, né? Então, faça a suplementação de cálcio, mais atividade. Só a suplementação de cálcio resolve? Não. Se não tiver atividade física, não adianta suplementar, né? Então, assim, a gente vai compondo e vai fazendo. Eu brinco que na minha cabeça são teias. E eu vejo várias teias e é um negócio, é uma ligado na outra e não tem como. E você vê, no final, é tudo interligado. Tudo. 100%. Né? Perfeito. Exatamente. Perfeito. É muito doido. isso. Você tem mais algum ponto Não, aí? acho que é isso. Acho que foi maravilhoso. A gente conseguiu passear aí por todas as partes importantes da cirurgia, da sua história, ligando com nutrição, ligando com psicológico. Você é um baita exemplo. Eu queria agradecer Imagina. você por ter vindo, contado a sua história de maneira tão clara, tão humilde, Inspiradora, né? positiva. Eu tenho certeza que é igual você falou, né, Tássia? Por que eu tô passando por isso? Cara, pra ajudar muita gente. Exatamente. Se Deus quiser, com certeza é um dos motivos. Ô, Tássia, eu tenho uma última pergunta pra você, porque eu acho que é o objetivo desse podcast. Eu acho que é importante você falar, porque às vezes a gente fala, tem um peso diferente quando você que vive isso fala. Eu poderia contar só casos de bariátrica que deram certo. E a gente falar, né, que a bariátrica, né, só trazer o lado bom. Mas tem um monte de gente que tá assistindo a gente que tá sofrendo. Sim. Tá falando, pensando em desistir, pensando em reverter, né, pra cirurgia que dá pra reverter, colocando a culpa em todo mundo, né, e não com a positividade que você sempre teve, né, tá na negatividade ali. Você tem algum conselho pra essa pessoa? De tipo, cara, vai passar, ou mude alguma coisa, ou, cara, sei lá, acompanhe alguma coisa? Eu acho que o primeiro conselho é se colocar como papel principal da sua vida, né? Nós somos papel principal da nossa vida, é a gente quem tem que fazer pela gente. A gente assumir as responsabilidades da nossa vida e das nossas escolhas e do que a gente faz pela gente. Vai passar? Vai passar. Existem momentos bons, existem momentos difíceis, mas todos os momentos são aprendizado. E é a gente sempre buscar o aprendizado, olhar sempre o copo meio cheio, é buscar o aprendizado da melhor maneira possível. Por mais difícil que seja, porque não eu, Deus permitiu. Enfim, Deus para mim, mas que seja Ele qualquer para
para Qualquer qualquer crença, né? Para qualquer crença, vai passar, né? Se eu tive a oportunidade de passar por isso, é porque eu sou competente para passar da melhor maneira possível e eu vou fazer uma história diferente, né? Ninguém disse que ia ser fácil, mas também a gente não pode tornar mais difícil do que já é. A gente tem a escolha, tá nas nossas mãos, né? Então, assim, é a gente buscar exatamente isso, essas histórias inspiradoras, essas histórias de pessoas que se colocam à disposição para nos mostrar. A gente só precisa olhar muitas vezes com outros olhos, de que sim, vai dar certo, de que se eu mudar às vezes um pouquinho, já vou ter grandes resultados e aí aos pouquinhos eu vou mudando todo o restante. Né? Então, acho que é isso. Perfeito. Um dia de cada vez, né? Sim, exato. É isso. Não desistam. Não né? não A desistam, cirurgia tá porque... aí, ela tá funcionando, Sim. você só precisa saber acessar. Exatamente. Tirar o melhor dela e não precisa ser tudo num dia só. Hoje isso. você aprende a comer um pouquinho de proteína, amanhã você Isso. aprende a fazer a atividade física suplementar. 2 vezes por semana. Exatamente. Né? Não se cobre, eu tenho que ir todo dia. Não. Meu, ajustar a vitamina. Sim, Né? faz total diferença. Básico. Tomar Exatamente. uma cápsula boa, enfim. Exatamente. Já é um grande começo. Sim, faz total diferença. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui para exatamente mostrar para as pessoas que a gente pode fazer diferente, de que a gente pode mudar a nossa história e que a gente consegue, a gente é capaz. É Sim, possível. É possível, exatamente. Muito obrigada, Tássia, pela sua presença. Tássia, muito obrigado. Pra mim é inspirador demais, cara. Eu acho que esses Arrasou. podcasts a gente ajuda muito o bariátrico, mas me ajuda muito, cara. Com me certeza. ajuda muito. E eu sei o caminho que a gente tá trilhando e ver que você tá bem desse jeito, cara, só mostra que a gente tá no caminho certo. Sim. É isso. Dá pra fazer diferente. Dá. Né? Dá pra tirar essa fama ruim da bariátrica. Sim. Então acho que esse podcast nasceu pra isso. Com certeza. Então acho que a gente tá cumprindo o nosso propósito. Mudando o ótimo. rumo da bariátrica no Brasil, você No faz Brasil. parte disso. E você faz Ai, parte que- disso. Faz parte. Isso, é isso. Gente, obrigada, viu, pela a presença de todo mundo e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.